Olá, tudo bem, pessoal do nono ano? Sou a professora Márcia da Escola Carolina Dantas. Estou aqui mais uma vez para dar prosseguimento às nossas aulas do blog, tá? Hoje nós vamos ver semelhança de triângulos. Eu coloquei ali a definição. Dois triângulos são semelhantes se possuírem os três ângulos congruentes e os três lados homólogos proporcionais. Então vamos fazer uma tradução aqui. Então eu tenho dois triângulos aqui. Então vocês perceberam que esse triângulo menor é o triângulo A, B e C. E ele tem o quê? Três ângulos que eu coloquei, um de cada cor, não coloquei as medidas, tá? Então eu tô afirmando que esse triângulo ABC, ele é semelhante ao triângulo A', B' e C'. Percebam que esse ângulo pretinho aqui que eu risquei aqui, ó, que eu tracei aqui, ele tem a mesma medida, tô afirmando, tá? Que ele tem a mesma medida que o ângulo A'. O ângulo C que eu pintei de verdinho tem a mesma medida do C', B que eu pintei de vermelho tem a mesma medida de B'. Então eu afirmo que esses dois triângulos são semelhantes, porque os ângulos correspondentes são iguais, têm a mesma medida, tá? E os três lados homólogos são proporcionais. O que são lados homólogos? Os lados correspondentes. Por exemplo, o lado AC, ele é correspondente ao lado A'C'. Por quê? Porque possuem os mesmos ângulos, ó, o pretinho e o verde, pretinho e o verde. O lado CB, ele é correspondente ao lado C', B'. Olha só, o ângulo verde e ângulo vermelho, ângulo verde e ângulo vermelho. E o lado AB, ele é correspondente ao lado A'B', porque possuem os mesmos ângulos, ângulo preto, vermelho, preto e vermelho. Então aqui eu vou montar, já que eles são lados homólogos proporcionais, eu vou montar a proporção. Para montar a proporção, tem que montar a razão. O que é razão? Razão é uma fração. Tá? Razão é a comparação de duas grandezas, no nosso caso de duas medidas, no nosso caso medida de dois lados do triângulo, tá? Então vamos lá, o lado AB, que é esse daqui, ó, o lado AB, que é o ângulo preto e vermelho, está para a linha B', é correspondente à linha B', assim como BC ou CB é correspondente à C', B', que tá aqui. E o AC, ele é correspondente à linha C'. E nessa razão, nós vamos achar um valor K, que a gente chama de razão de semelhança, tá? Então, como a gente vai ver no próximo exemplo, tá? Então, vão ser frações, porque eu vou comparar lados correspondentes, tá? E agora vamos ver o que é essa razão de semelhança nesse triângulo, nesses dois triângulos, tá? Comparando os dois triângulos. Exemplo 1. Nos triângulos abaixo, determine os lados A e B e a razão de semelhança desses triângulos aqui. Primeiro, então, eu vou achar quais são os lados que são correspondentes, que são proporcionais. Aqui já vem assim, o ângulo vermelho, não tem o número não, então ângulo vermelho, ângulo azul, ângulo vermelho, ângulo azul. Ele não deu a medida desse ângulo, mas eu já sei que este ângulo verde aqui só pode ser igual a esse daqui, é o que faltou, tá? E outra coisa, esses dois triângulos primeiros estão numa mesma posição, tá? De fácil você enxergar que eles são, ó, congruentes, né? Os correspondentes são congruentes, aqui não, então aqui ele deu um giro no segundo triângulo, tá bom? Agora, mas como é que a gente vai poder comparar que lado com que lado? Então eu vou começar... Eu quero descobrir o A e B, vou começar pelo ângulo A, vou começar desse triângulozinho aqui. O ângulo A, ele corresponde, o lado A corresponde a qual lado naquele outro triângulo? Então vamos ver, o lado A não tem o ângulo verdinho e o vermelho? Tá? Então no outro triângulo, onde está o ângulo verde e vermelho? Tá aqui, ó, tá? Ângulo verde e vermelho corresponde ao lado A. Então, esse lado aqui é correspondente ao 6, que é verde e vermelho também. Então, A sobre 6 igual, já viu A, agora eu vou para o B. O lado B, quem é o lado B? É o ângulo azul e o ângulo verde. Do outro lado, o ângulo azul e verde está onde? Está aqui, ó, azul e verde. Então, B está para 14
E faltou agora o 5 que a gente não viu. A gente está começando do triângulo pequeno, tá? Então, o 5 é o ângulo vermelho e azul. Onde está o vermelho e azul? Então, 5 corresponde ao 10. Então, o lado 5 com o lado 10, tá? Porque o lado 5 é azul e vermelho e o lado 10, olha, azul e vermelho também, ou vermelho e azul, tá? Então, aqui eu montei a minha proporção. E o que a gente faz agora? Vamos comparar duas daqui. Vou comparar 5 décimos, por quê? Porque é o valor conhecido com A sobre 6. Então, primeiro, eu vou montar A sobre 6 igual a 5 sobre 10. Depois, eu vou montar B sobre 14, 5 sobre 10. E o que eu vou fazer depois? Eu vou multiplicar em cruz, tá bom? Então, dando continuidade, como não deu espaço aqui, eu vou passar para cá. Copiei aquela proporção ali, tá? Duas razões sendo comparadas, tá bom? Trouxe para cá, a gente vai multiplicar em cruz. Então, só que primeiro eu vou simplificar. Precisa simplificar? Não, mas é bom, tá? Eu vou simplificar. Então, eu vou simplificar aqui por 5 e por 5. E se não simplificar, vai dar o mesmo resultado? Sim. Então, ficou A está para 6, assim como simplificando por 5 vai dar 1/2 ou meio. Agora, vou multiplicar em cruz. Ainda daria para simplificar aqui por 2, mas aqui já está de bom tamanho, tá? Então, multiplicando em x vai ficar A vezes 2 e 1 vezes o 6. Então, vai ficar 2 vezes A igual a 1 vezes o 6, tá? Então, vai ficar 2A igual 1 vezes 6, 6. A igual a 6 dividido por 2. A igual a 3. Não coloquei a unidade, se é centímetro, nada, então parou por aqui, tá bom? Agora achei o valor do A, vou achar o valor do B. Vou simplificar novamente. Então, vamos lá, simplificando por 5. Então, vai ficar B sobre 14 igual a meio, novamente. Vou multiplicar em cruz, então vai ficar 2 vezes B, vai dar 2B, 14 vezes 1 igual a 14. Aqui eu fiz direto, tá? Aí vai ficar B igual a 14 dividido por 2. 14 dividido por 2 vai dar 7. Muito bem. Agora, ficou faltando o quê? A razão de semelhança. A razão de semelhança, quando vocês viram no comecinho que eu expliquei, são aquelas frações, não é isso? Então, vamos montar aqui. Então, olha, não é A sobre 6? Qual é o valor do A? O A não é 3? Então, A sobre 6 vai ficar 3 sobre 6. B sobre 14. Qual é o valor do B? B não é 7? Então, 7 sobre 14. E o outro já é 5 décimos ali mesmo. Opa, tô falando que tudo isso é igual, será? Vamos lá, dá para reparar que o 3 é metade de 6, 7 metade de 14, 5 metade de 10, ou ao contrário, né? 10 o dobro de 5, 14 o dobro de 7, 6 o dobro de 3, tá? Então, essas frações aqui é a constante, é a razão de semelhança. Mas são iguais, né? Vamos ver então. Opa, o que acontece quando pinta a fração? A gente vai tentar, quando der, simplificar, porque elas têm que ser iguais. Só dá para simplificar por 3, aqui só dá para simplificar por 7, aqui só dá para simplificar por 5. Então, se eu simplificar 3/6 por 3, vai ficar 3 dividido por 3 dá 1, 6 dividido por 3 dá 2. Então, 3/6 e 1/2 é a mesma coisa, então são frações equivalentes, só para ir lembrando. Se eu simplificar 7/14 por 7, olha, 7 por 7 dá 1, 14 dividido por 7 dá 2, tá? Igual 5 dividido por 5 dá 1, 10 dividido por 5 dá 2. Tem que dar igualzinha, tá bom? Por isso que é uma razão de semelhança, tá? É uma constante, tem que dar igual. Tá bom? Agora vamos para o nosso segundo tema de hoje.
Então, dando continuidade agora, nós vamos ver o teorema fundamental, tá? O que diz esse teorema fundamental? Se uma reta paralela ao lado de um triângulo, então aqui ó, tem um triângulo, tracei uma paralela, essa paralela é paralela ao lado desse triângulo, tá? Que intercepta, essa reta paralela, ela intercepta os lados desse triângulo. Dá uma olhadinha, o que aconteceu quando eu tracei uma reta paralela aqui? Formaram-se, dá para enxergar dois triângulos aqui? Esse triângulo pequenininho e esse triângulo grande? Lembrando que a gente vai comparar os dois triângulos, tá? Então, toda vez que tiver um triângulo e tiver uma reta paralela ao lado, um dos lados do triângulo, no caso a base aqui, vão formar dois triângulos. Eu peguei o triângulozinho AMN, aliás, essa reta paralela interceptou esse lado AC e formou o ponto N, interceptou o lado AB e achei o ponto M, tá? Então, temos o triângulo AMN que eu coloquei aqui e o triângulão A, B e C. Então, vocês vejam aqui que esse ângulo verde é o mesmo que esse, são ângulos correspondentes, tá? E o ângulo azul tem a mesma medida desse ângulo azul aqui. E outra coisa que vocês observaram também, do triangulinho para o triângulão, triângulo grande, que o ângulo A é o mesmo para o triângulo pequeno como para o triângulo grande também. Então, vamos ao triângulo pequeno aqui, ó. Trouxe ele para cá, o A, o M e o N, e do grande também, ó. Vermelho, verde e azul. Quais são os lados correspondentes? Então, eu vou começar do triângulo pequeno, tá bom? Então, eu vou começar comparando o lado AM, ou MA. Então, lá, o lado AM... ele é correspondente a que lado? O lado AM não tem ângulo vermelho e verde? Ângulo vermelho e verde ao ângulo AB. Outro lado, vamos escolher o lado AN. O AN tem vermelho e azul. Vermelho e azul, ângulo AC. Lado AC, perdão. Lado AC. E o outro que ficou faltando, MN com BC, porque é verde com azul, verde com azul. Então, ficou MN e o BC. Então, nós montamos aqui a proporção. É o mesmo esqueminha do que a gente fez no primeiro exemplo, só que ele vem montado de uma outra maneira. Então, toda vez que tiver uma reta paralela, são formados dois triângulos, tá? O triângulo pequeno e o triângulo grande. Esse daqui de baixo não é triângulo não, tá? É triângulo e triângulão. Tá bom? Agora nós vamos fazer um outro exemplo, tá bom? Então, vamos ao exemplinho número 2. Aí eu coloquei o triângulo, só que tá numa outra posição, mas também, ó, os lados paralelos aqui, tá bom? Tem essas medidas aqui, mede 10, não disse a unidade, de D até A mede X, tá? CB 27 e ED 36. Aí ele tá falando pra gente que o DE, que é o 36, ele é paralelo ao BC, que é o 27. Beleza? Então, nós podemos fazer o quê? Tirar um triângulo do outro. Então, tem o triângulo grande aqui e tem esse outro triângulo que é um pouco menor. Então, o que eu fiz? Peguei esse triângulo aqui, ó, o CBA, tá aqui, ó, CBA, e peguei o grandão aqui, ó, o E, o D e o A. O E, o D e o A. Agora nós vamos colocar aqueles ângulos, tá bom? Então a gente já sabe que esse ângulo E, ó, quando for paralelo só, tá? Esse ângulo E, ele tem a mesma medida do ângulo C, que eles são ângulos correspondentes. Coloquei de verde. Vou colocar de vermelho. Logo, o ângulo B tem a mesma medida do ângulo D. E deu para reparar que o ângulo A, esse vértice A ou ângulo A, ele é comum tanto ao triângulo ABC como ao triângulo EAD também, tá? Então, eu vou colocar de azul aqui, ó, tá bom? 1, 2, 3 para ele. Agora, eu vou reproduzir esses ângulos aqui. Então, vou olhar para o triângulo CBA. Então, no C tem duas de verde, tá? Que eu coloquei aqui, ó, duas de verde.
O E também tem duas de verde, então significa que o ângulo C é congruente ao ângulo E, tá? Agora de vermelho é o D e o B. É o D e o B. Então, eu vou colocar o B aqui 1 e no D também 1. Então, significa que tem a mesma medida. E o que ficou faltando é o ângulo A, que pertence aos dois triângulos aqui, ó. Tá bom? E agora vamos colocar as medidas. Então, vamos lá. O ED mede 36. ED 36. Tá bom? O CB mede 27. CB 27. Tô colocando o que a gente tem. De D até A é o X. De D até A é o X. Opa! E de D até B é o 10, mas não tem DB aqui, mas eu tenho de B até A. Esse lado aqui, ó, vou dar uma rabiscada aqui, ó, de B até A, quanto é que dá? Então, eu tenho que ver aqui, ó, quanto que dá, esse aqui, ó, tá bom? Então, vamos lá. Se tudo isso daqui é X, esse pedacinho é 10, quem é esse lado X aqui? Se tudo isso aqui é X, esse é 10, de B até A é o X menos o 10. Concorda que é o X menos o 10? Então, vamos lá. Então, esse lado aqui, ó, de B até A, quem é? É tudo isso menos esse pedaço. Então, tudo isso menos esse pedaço, quem é? X menos 10. Tá bom? Tá? É tudo isso menos o 10. Então, agora nós vamos fazer a comparação aqui. Então, eu vou começar de onde? Tanto faz, vou começar do 27, tá bom? Então, eu vou começar do triângulo menor aqui. Então, eu vou montar a minha proporção. Então, 27. Quem é o 27? É o ângulo verde e o ângulo vermelho. O 27 tem o verde e o vermelho. Verde e vermelho tá aqui, ó. Então, é correspondente com 36. Agora, vamos a outra medida que eu tenho. Olha, reparou que essa medida não tem? Ótimo. Então, nem mexe com ele. Vamos usar o que nós temos aqui. Então, agora, x menos 10 é o vermelho com azul, vermelho com azul. Então, é x menos 10 está para x. Tá bom? E o que a gente faz agora? Multiplica em cruz, tá bom? Então, vamos lá. Lógico que eu vou simplificar, tá bom, gente? Vou simplificar, eu sei que o 27 e o 36 tem na tabuada do 9, então eu vou simplificar os dois por 9 para trabalhar com números não tão grandes, tá? 27 dividido por 9 dá 3, 36 dividido por 9 dá 4. Igual a x menos 10 sobre x. Bom, como tem x menos 10 ali, aquele binômio, eu vou colocar um parênteses, eu vou multiplicar em cruz isso aqui. Então, eu vou fazer este vezes este, igual a este vezes este. Então, vamos lá. Eu vou fazer aqui primeiro, olha. 4 que multiplica x menos 10 igual a 3 que multiplica o x. 3 que multiplica o x. Bom, vamos eliminar o parênteses fazendo a multiplicação de 4 por x e de 4 por 10. 4 vezes x dá 4x. Menos 4 vezes 10, 40. Igual 3 vezes x dá 3x. Equação de primeiro grau, tudo que é x de um lado, número do outro, isso você já sabe. Então, 4x, esse 3x é positivo, vai passar para o primeiro membro negativo. E o 40, que é negativo, vai passar positivo. 4x tirando 3x dá um x só. X igual a 40. Como nesse exercício, nesse exemplo, ele só quer o valor de x, x igual a 40, tá bom? Então, agora vamos para o nosso terceiro e último exemplo. Aí eu coloquei aqui dois triângulos, tá? Vamos comparar os ângulos aqui primeiro. Então, o que ele deu pra gente? Esse ângulo aqui, que eu coloquei um arquinho com tracinho, esse ângulo que tem dois tracinhos, então esse aqui é correspondente com esse, que é o mesmo. Este ângulo aqui é correspondente com esse, logo, este ângulo aqui só pode ser correspondente com esse aqui.
Na realidade, não sei se vocês se lembram, eu tenho certeza que sim, esses dois ângulos eles são opostos pelo vértice. Lembrando que o vértice, né? Aqui tem o vértice aqui também, opostos pelo vértice. Um está de um lado, o outro está do outro. Logo, este ângulo aqui corresponde a esse ângulo aqui. E agora vamos começar a nossa proporção para achar o valor de x e y. Então, vamos começar a dividir aqui, ó, peguei esse triângulo, coloquei aqui com as medidas e esse aqui, exatamente aqui, tá? Então, eu vou começar do ângulo x, do lado x aqui. Então, eu vou começar, x está para, vamos lá, o lado x tem esse ângulo, tá? Pretinho e vermelho, pretinho e vermelho, pretinho e vermelho é o, corresponde ao lado 12, tá? Então, x está para 12. Assim como agora eu vou escolher o 8. O lado 8, o que que é? Tem duas curvinhas e uma só. Então, o 8 vai ficar para quem, ó? Uma curvinha e duas. Uma curvinha e duas é o y, corresponde ao y. Ficou faltando agora o 6. Desse triângulo aqui, tô começando desse triângulo daqui, tá? O lado 6, que é vermelhinho com duas curvinhas pretas, ó, vermelhinho com duas curvinhas, vermelhinho com duas curvinhas. Então, é 6 sobre 8, tá? Olha, 6, que é vermelho com duas curvinhas, com 8, que é vermelho com duas curvinhas também, tá? Tudo se baseando em quê? Nos ângulos. Agora, eu vou comparar com quem? Com 6 sobre 8 aqui, tá? Então, eu vou pegar x sobre 12 igual a 6 sobre 8. Depois, eu vou fazer 8 sobre y igual a 6 sobre 8. Tá bom? O que que a gente faz mesmo? Multiplica em cruz, tá? Mas eu vou simplificar, tá? Vou simplificar por 2 as duas aqui. São iguais, né? Então, vai ficar x sobre 12 igual, se eu simplificar por 2, vai dar 6 dividido por 2 dá 3, 8 dividido por 2 vai dar 4. Vou multiplicar em cruz. 4 vezes x igual a 3 vezes o 12, ou 12 vezes 3. Vai ficar 4x, 3 vezes 12 vai dar 36. X igual a 36 dividido por 4, x igual a 9. Tá bom? Agora aqui para achar o y. Então, 8 sobre y. Vou simplificar por 2, eu já sei quanto dá 3 quartos, né? Vou multiplicar em cruz também, então vai ficar y vezes 3, 3y. 8 vezes 4, 32. Y igual 32 dividido por 3 não dá conta exata, então vamos deixar indicado aqui, ó, 32 terços. Pode dar fração? Pode, tá bom? Então, chegamos no terceiro exemplo e fizemos aqui uma síntese de semelhanças de triângulo, tá bom? Qualquer coisa já sabe, volte o vídeo, veja com calma, sempre comparando os ângulos, tá? Para ver os seus lados correspondentes e façam as atividades, não deixem acumular, tá? Porque se você atrasar numa, aí pode acabar se perdendo, tá bom? Então, bons estudos e qualquer dúvida perguntando para o professor e para a professora, tá bom? Até a próxima aula.